Hoje, então, agora, eu vou trazer para vocês, vamos falar um pouquinho, né, sobre a vaporização uterina, tá? E nós não vamos tratar a vaporização uterina de uma forma superficial, não. Nós vamos falar dela sobre a potencialidade que tem a vaporização uterina, certo? Então, antes de qualquer coisa, eu quero trazer para vocês que a vaporização uterina ela não é uma tendência, né? E assim, às vezes a pessoa vê ela como uma forma de, de cura, né? De processo terapêutico, beleza, mas não como uma forma de cura. Então, ela não vai ser um milagre que a gente vai trabalhar na vaporização e a gente vai resolver todos os nossos problemas que estão ali dentro do nosso corpo, né? Nossos problemas ginecológicos, nossos problemas emocionais, nossas questões de traumas e de bloqueios, né? Então, assim, vamos trazer aqui a informação sobre a vaporização uterina na sua responsabilidade e na sua prática verdadeira, real. Ela é uma prática que eu uso muito nos meus atendimentos, porque eu vejo a vaporização uterina como uma potencialidade muito grande feminina, né? Da mulher de acessar o seu potencial, de acessar a sua ione, acessar o seu íntimo, né? Acessar o seu interno, acessar o seu corpo. Porque a gente sabe que muitas vezes nós mulheres, temos certos bloqueios até com a gente mesmo, né? A gente às vezes nem olha para o espelho e a gente não sente prazer em ver o que a gente está vendo, a gente não sente prazer com a gente mesma. E eu vejo que a vaporização uterina, ela ajuda muito neste processo de compreensão feminina, né? De compreensão do corpo da mulher, do útero da mulher. E essa é uma prática ancestral já muito antiga, e não vê, eu tenho um estudo até que eu fiz agora recentemente, que eu li, que na Amazônia vem tratando a vaporização uterina já há muito tempo, então não é uma coisa que veio só de fora, igual vem da Guatemala, né, das nossas ancestrais de outras regiões. Nesse estudo que eu estava fazendo recentemente, eu vi que na região amazônica trabalha e ainda se utiliza muito a vaporização uterina lá, com a potencialidade das ervas. Então, ela é uma prática muito ancestral e ela vem sendo cada vez mais resgatada agora, assim, nesses processos que a gente está vendo sobre, principalmente agora do sagrado feminino, está havendo, falando-se muito, né, sobre a vaporização uterina, porque justamente esse resgate feminino que está chegando agora, esse resgate da mãe, né? A mãe está voltando. E assim, esse resgate vem trazendo tudo isso, inclusive nós mulheres estamos trabalhando mais o nosso feminino para receber toda essa energia grandiosa aí que está para vir, que está chegando, que está retornando, né? Enfim. Então, a vaporização uterina, ela tem alguns lugares que você vai ouvir falar da vaporização uterina como uma sauna íntima, né? Em alguns estudos também você vai ouvir falar sobre o nome de fumigação. E assim, quando você fala fumigação, essa sauna íntima, lembre-se que a gente está falando sobre a vaporização uterina. Então, a vaporização, ela é o ato do calor, né, das ervas, as potencialidades das ervas, serem vapor absorvidos pela mucosa vaginal, né, mucosa da nossa ione. Então, esse vapor, quando você entra no processo da vaporização uterina, ali o vapor ele está sendo absorvido pelas mucosas vaginais, então aquilo ali está entrando no seu processo, na sua corrente sanguínea, e ele vai vasodilatar, aumentar a sua circulação, e aí ele vai, por isso que ela é absorvida pelo seu corpo, que ela é absorvida pelo seu canal vaginal, mas pelas mucosas, e ali vai sendo absorvida pela sua corrente sanguínea. Então, esse calor ele vai promovendo essa vasodilatação e por causa disso, por essa razão, vai aumentar essa circulação sanguínea no local. E aí as ervas, quando aquecidas, elas vão liberando os seus compostos fitoterápicos voláteis, e ali esses compostos vão sendo absorvidos. Por isso é
importantíssimo ter muita ciência e consciência de quais as ervas estão sendo usadas naquele momento, tá? Então, esses componentes vão se desprendendo no vapor e ali parte deles vão sendo absorvidos pelas mucosas externas à pele e a outra parte está sendo inalada pela mucosa nasal. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a vaporização uterina e você cobre, né, o seu corpo para receber o vapor, tanto a sua mucosa vaginal está recebendo ali o vapor das ervas, quanto a sua narina também, porque você está ali, né? E ali o vapor você também está inalando. É até uma das formas que normalmente eu faço os meus atendimentos, vou falar lá na frente, que nem todo mundo faz a vaporização uterina, porque tem as contraindicações. E numa dessas contraindicações, eu gosto muito de utilizar a inalação ao invés da vaporização. Eu vou te explicar o porquê já já. Calma aí. E aí, essa parte vai sendo absorvida e a outra parte inalada. Então, essa prática, ela que está sendo resgatada agora, vai absorvendo todo esse vapor, essa fumigação, e ali vai se abrindo esse portal de cura, esse portal de consciência, esse portal de introspecção, de compreensão e os insights que a gente precisa, né? Para esse determinado momento, para essa prática ancestral fortíssimo. Potencial dela de clareza do feminino é gigantesco. Então, por que a gente faz essa vaporização? Qual a vantagem, né, de fazer essa vaporização? Já sentiu, já percebeu que às vezes a gente repete padrões, carrega pesos que a gente nem sabe o que a gente está carregando, a gente vai repetindo aquilo que a mãe, que a avó fazia, os relacionamentos, a gente repete o mesmo relacionamento da mãe, da avó, repete os mesmos traumas, repete os mesmos bloqueios, e a gente fica se perguntando por que eu repito tudo isso? Por que eu vira e mexe, eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou me vendo na minha mãe, eu estou me vendo na minha avó, eu estou me vendo naquele relacionamento, eu estou me vendo naquela situação, e qual o sentido disso tudo? A gente não entende, porque o nosso corpo está com essa memória, o nosso útero está com essa memória, porque o nosso corpo, ele guarda as histórias das nossas ancestrais, ele guarda as memórias, ele que armazena tudo está armazenado no nosso corpo. E o corpo feminino, o útero feminino, ele é muito além de um órgão reprodutor. Ele é o centro de poder, ele é o centro de criação, ele é o centro de memória. E esse centro de memória é onde a gente armazena. Então, assim, a sua mãe armazenou, sua avó armazenou, e você também está armazenando. De alguma forma ou de outra, está sendo armazenada através do seu útero, através do seu centro de poder, através do seu centro de criação. Somos deusas, é através do nosso útero, do nosso ventre, que gera-se a vida. Está tudo aqui, registrado. E ali as suas memórias, os seus traumas, os seus bloqueios, os seus anseios, as suas angústias, estão todas sendo armazenadas ali no seu. E assim, quando a gente vai trabalhando essa questão a gente vai trabalhando essa questão das memórias, nós vamos potencializando a nossa consciência, nossa prática com consciência. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você, por alguma razão, determinado motivo, teve que retirar o seu útero, por exemplo. Isso não quer dizer que você não está com as suas memórias armazenadas. Isso não quer dizer que você não está ali com todo o seu processo, porque isso está na sua memória celular, está nos seus chakras, que é onde nós vamos trabalhar agora, compreender o porquê que a gente trabalha essa vaporização e em quais os sentidos da vaporização. A vaporização em si, ela é muito simples, o feitio da vaporização, ela é muito simples, mas o efeito que ela produz é muito intenso. Pode-se dizer que ela é uma medicina sutil? Eu costumo dizer que sim, porque ela é uma medicina sutil. Porque a gente está trabalhando ali a questão da erva no nosso corpo, através da nossa ione, e ali a gente está recebendo esse vapor. Então, é assim, uma medicina, não deixa de ser erva, são medicinas, né? Uma ginecologia natural, sutil, mas com um efeito potencializador muito grande. Porque pensa, o calor da água que a gente vai usar na vaporização, em contato com as ervas, vão liberando os óleos essenciais das ervas.
Então, a gente sabe que o poder curativo que a erva tem. A gente sabe do poder curativo que a erva tem quando a gente toma um chá. A gente sabe como que aquele chá faz um movimento todo no nosso corpo. Imagina você recebendo essa essência, esse óleo potencializador, através do seu canal vaginal, através da sua mucosa, que é extremamente absorvente. Então, esses óleos que vão sendo liberadas, as propriedades medicinais das plantas liberadas, estão sendo absorvidas pelas moléculas do nosso canal vaginal e ali vai entrando na corrente sanguínea e nos nossos centros energéticos, nos nossos centros de poder energético. Então, assim, além de produzir uma limpeza profunda, pode promover um relaxamento intenso. Então, eu costumo aconselhar muito para quem faz a vaporização comigo, ou se fizer também semigo, fizer em casa, fizer com outras pessoas, fizer em algum momento, né? Quiser viver esse momento, eu aconselho muito que faça com presença, com respeito à medicina, com consciência, mas que, assim, faça à noite, num processo bem tranquilo, coloca uma música relaxante, desliga celular, esquece de tudo, de preferência esteja sozinha, e quando fizer, se aqueça, vá para a cama, cubra com a coberta, fica aquecida, sabe? Não deixe esfriar, porque você está recebendo ali um vapor quente, né? Tão quente que a gente tem que tomar cuidado para não queimar, mas morno no seu corpo. Então, assim, o ideal é que você, após terminar, vá deitar, que aí você fique, tem essa possibilidade de viver este processo com muito mais intensidade, né? Mantendo o corpo sempre aquecido. Então, assim, a gente sabe muito bem que nós, seres humanos, nós não somos só matéria, nós não somos só essa parte física, nós não somos só o corpo, né? A gente tem um corpo etérico, tem uma alma, tem um espírito, tem energias que estão todas aqui dentro do nosso corpo. Então, além desse físico que a gente carrega, nós temos esse corpo etérico. Então, essa malha de energia desse nosso corpo etérico é o que vai sustentar o nosso corpo físico. E é na vaporização que nós trabalhamos diretamente dois centros de poder principais, assim, porque pensa que a vaporização está vindo de baixo, né? Então, o que nós vamos trabalhar primeiro? Nós vamos trabalhar o nosso primeiro chakra, que é o chakra raiz, né? Que é o chakra onde que a gente vai trabalhar a conexão com a terra, a nossa ancestralidade, nosso sentido de sobrevivência. Então, o nosso primeiro chakra, chakra raiz, né? O primeiro aqui, que está bem localizado ali, onde que é sua Yoni, o primeiro chakra, que está recebendo esse vapor e ele está sendo potencializado. E aí, o segundo, que é o nosso chakra umbilical, ou sacro, ou chakra sexual, que é a morada do nosso útero, da sexualidade, da força, da criação. E aí, quando essa prática você vai potencializando, ela vai sendo inclusiva, e ela não vai trabalhar só esses dois chakras, porque ela vai potencializando os seus centros de poder, e ali você vai ativando todos os seus outros 5 chakras principais, né? Então, ali, através desses dois que estão sendo potencializados com a vaporização, está sendo ativado todos os outros. Por isso é muito importante que após uma vaporização você fique no seu momento de relaxamento, de compreensão, para receber os seus insights, porque você está potencializando o seu coronário, você está potencializando o seu terceiro olho, seu cardíaco. Então, tudo isso precisa de ter presença, silêncio, consciência, para compreender o que tudo isso está trazendo para você, qual a compreensão que tudo isso está trazendo para você. E assim, é uma prática muito inclusiva. Lembra que eu falei agora que nós trabalhamos os dois primeiros chakras e através deles a gente vai potencializando todos os nossos centros de poder? Por isso que não necessariamente você precisa ter um útero físico para poder fazer a vaporização. Você pode fazer isso porque a sua energia, o seu processo energético, ele continua lá. Então, assim, mesmo sem um útero físico, o seu chakra está funcionando normalmente, está tudo acontecendo. Então, assim, deixa acontecer, deixa fluir. E ali vão ressoando todos os outros. Então, quando você vaporizar, e você for deitar, e se você fizer isso aí na sua casa, em determinado momento,
Não se assuste, não pense que está alguma coisa de errado acontecendo, se for sua primeira vez. Se você sentir um aperto no peito, se você sentir uma clareza, um insight, né, uma consciência, um entendimento sobre algo que você viveu há muito tempo atrás, e ele trouxe na vaporização, e você está assim, gente, o que está acontecendo? Por que isso está vindo à tona agora? Porque a vaporização uterina está trazendo essa consciência para você. Lembrei da potencialidade das ervas e da potencialidade de todos os nossos centros energéticos. A vaporização está trabalhando nisso aí também você. Então, este momento é ímpar. Aproveite o máximo que você puder, né? E aqui, todos os benefícios, né, da vaporização, que eu já citei para vocês, mas que tem uns benefícios que são, assim, claros, que ela vai ajudar e potencializar muito, melhorar a circulação, como eu falei, mas ela também vai ajudar a estimular a libido, aliviar dores, cólicas menstruais, sabe, essas cólicas, fluxo sanguíneo vai melhorar, então, assim, observar muito como que está o seu fluxo antes e como que está o seu fluxo depois de uma vaporização uterina. A questão da cólica, isso aí eu posso dizer porque eu, por ter ovários policísticos, a minha cólica era muito forte, e aí a partir do processo de vaporização uterina, a cólica foi melhorando, então praticamente assim o meu fluxo já não sinto mais a cólica. A TPM vai melhorando muito a TPM porque a questão do humor, né, aquelas oscilações de humor, a vaporização uterina ela ajuda nessa questão das oscilações de humor, da cólica, da questão do fluxo irregular, ela vai ajudando neste processo, porque você está potencializando através das ervas todo o seu canal, então você está se conectando, além de estar se conectando com o seu corpo, as ervas estão organizando ali dentro. Então, assim, é muito importante que seja feito com consciência, com presença, escolha das ervas muito bem elaboradas, porque cada erva tem a sua potencialidade. E aí tem que ter muita consciência de quais as ervas estão sendo usadas, né? Então, ela vai auxiliar também em tratamento de mioma, cisto, endometriose, mas claro, evidente, que ela não vai curar cisto, mioma, endometriose. Ela vai potencializar. Então, assim, ela vai ajudar. Por isso, em hipótese nenhuma, interrompa um tratamento médico ginecológico que você esteja fazendo para manter a sua vaporização uterina e achar que não precisa fazer mais nada, que ali está tudo certo, né? Então, assim, consciência, clareza e observação de tudo que vocês estão fazendo, tá bom? Enfim, como eu disse, como a gente está potencializando todos os nossos chakras, ela vai nos reconectar com a nossa criatividade. Então, ela vai ajudar a potencializar nesse processo que a gente está vivenciando de clareza. Preciso de tomar decisões, preciso ter esclarecimentos. Ela ajuda demais, ajuda demais. Mas, como toda medicina, ela tem as contraindicações. E uma das contraindicações fortíssimas aí da vaporização uterina é você não vaporizar se você tiver gestante, se você tiver em processo de reprodução assistida FIV, se tiver no fluxo intenso de menstruação, sangramentos anormais, se tiver passado por cirurgia recentemente, se você tiver com infecções agudas, se tiver com machucados, tomar muito cuidado com isso, porque a gente vai fazer um vapor. Então, se você tiver com isso, toma muito cuidado com o que você está colocando ali no seu corpo, para que isso não te prejudique de alguma forma, né? Tiver pressão alta, pressão baixa, observar muito isso, porque você está vaporizando, então tem um vapor entrando ali no seu corpo. Então, se você tiver sofrer de pressão baixa, você pode ter uma queda de pressão. Se pressão alta, você está recebendo ali uma erva, você pode aumentar a sua pressão. Então, ter muita clareza e observar, sentir muito o seu corpo, perceber muito o seu corpo para saber o que, qual a reação, como o seu corpo está reagindo ali àquela vaporização. No estudo que eu estava fazendo sobre ginecologia natural, eu percebi, tem alguns estudos que mostram que na gestação não é viável fazer a vaporização uterina, mas em mulheres que já estavam já com o processo de já ganhar, né, faltando poucos dias, quando já está coroando é exagero, né, mas quando já está assim, faltando ali pouco tempo para
ganhar o neném, né? Fazer vaporização uterina ajuda, sim, mas é cuidado com a questão toda das ervas. Então, assim, é um processo, né? Tudo tem um momento, tudo tem o jeito de fazer. Outra contraindicação que o pessoal fala muito é da questão do DIU. Se quem tem o DIU, se pode vaporizar ou se não pode vaporizar. Olha, tem gente que defende o uso de vaporizar com DIU, porque o vapor não é tão quente, então, assim, pode-se dizer que o DIU não vai movimentar lá com o vapor, né? Não é um vapor que vá causar algum desconforto ou fazer alguma movimentação no DIU. Mas tem gente que também acha que não é bom fazer com DIU, porque vai aquecer, principalmente DIU de cobre, né? E isso pode ter alguma alteração. Nos meus atendimentos, normalmente, quando a pessoa tem o DIU, igual eu falei, e escolhe não fazer a vaporização uterina, eu faço a vaporização, eu faço a inalação. Então, no mesmo processo que seria de vaporização, né, que a gente cobre com a manta para o vapor chegar, eu faço como inalação. Então, recebe através da mucosa nasal, tá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como que a gente prepara essa vaporização. Então, assim, tanto as memórias femininas como as memórias masculinas são nos nossos registros. Então, a gente, só para um adendo aqui que eu esqueci de falar, porque a gente está falando muito sobre o feminino, e a nossa alma, ela carrega as memórias masculinas e femininas. Então, o masculino também está em nós, no nosso DNA. E aí, a gente repetindo os padrões de relacionamentos de medos, que a gente não sabe de onde vem, a vaporização, ela vai ajudando a acessar e liberar esses registros, né? E aí, pensa comigo, você ficou esse tempo, a vida inteira, carregando ali essas memórias de medo, de angústia, de traumas, de bloqueio, relacionamentos. Então, assim, não é numa sessão de vaporização que você vai conseguir liberar tudo isso, né? Então, assim, tudo é um processo. Então, é importante que você tenha paciência com você mesma, você tenha paciência com o seu processo, tenha empatia consigo, tenha clareza do que você está fazendo, porque a vaporização, ela vai te trazer, ela vai te mostrar, e ali, a partir do momento que ela te mostra, é um processo. E aí você pode usar isso que te trouxe, essa clareza, para um processo de terapia mais intenso, ou por um processo de meditação, para que você possa, a partir daí, começar a trabalhar o seu processo. Porque nem tudo é assim, né? Vaporizei, curei, quem dera, né? Se fosse assim, tá tudo tranquilo, mas é um processo. Então, só um adendo que eu queria trazer aqui, porque falando e esqueci de acrescentar isso aqui nas minhas ideias, e eu acho isso muito importante a gente ter em mente, tá? A vaporização, ela é um processo de mudança de hábito no nosso dia a dia. A ginecologia natural, ela vai trabalhar muito isso. Então, assim, empatia consigo mesmo. Agora vamos lá, que eu vou mostrar. Deu o recado, agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? Então, ó, eu trouxe aqui para vocês a minha que eu uso as minhas bruxarias, e aí eu trouxe também com um pouquinho. Deixa eu descer aqui para vocês, para mostrar, certo? Essa daqui, ela é de ferro, tá? Mas você pode usar aí uma de cerâmica, de barro. Quando você vai nessas casas de artigos religiosos, tem aquelas de barro, né? Pega essa de barro para você fazer, porque o importante é que mantenha aquecido. Ah, Nayane, tá muito difícil, eu queria fazer hoje e eu não tenho como fazer. Pega uma panela aí que você tem na sua casa, cobre ela com uma toalha para manter aquecida, faz, sem problema nenhum. Cada erva, você vai escolher as suas ervas com consciência, você vai escolher as ervas secas ou frescas. Eu não tô, tem até no meu jardim aqui, mas eu não vou colher elas agora para mostrar. Então, eu vou usar as ervas secas mesmo, tá? Essa aqui é uma erva padrão que eu uso muito, que é a Artemisia. Então, ela me traz muitas conexões, principalmente com o feminino, né? Intuição. Ela potencializa muito, tanto como chá, como em vaporização. Então, tá? O que você vai fazer? Eu vou colocar ela aqui só para a gente compreender um pouquinho. E aí você coloca um punhadinho
Você pode ir fazendo até um blend, mas na primeira vez que você for fazer, eu não aconselho fazer o blend por enquanto, não. Né? Vai usando, escolhe uma erva para potencializar, estude sobre as ervas, entenda um pouco e aí sim você vai colocar. Ó, como eu não vou esquentar a água agora, porque eu estou gravando para vocês, eu já esquentei, coloquei aqui numa garrafa térmica, mas aí você pode aquecer a água aí na sua chaleira, normal, como você faz café, como você usa aí, e colocar na sua cumbuquinha, no seu jarro, onde você preferir aí, tá? Não sei se vai dar para ver, né? Mas já tá aqui subindo um vaporzinho delicioso da Artemisia. E aqui, gente, é o momento principal. Tudo que você for fazer, passa com consciência, pensamento, clareza, né? Observa, escolha consciente das ervas, escolha consciente do que você vai fazer, uma vaporização, para quê? Por que eu quero fazer essa vaporização agora? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o propósito com essa vaporização? Aí sim, você tendo a clareza dessa vaporização, você vai poder escolher as ervas com consciência. Aí você quer uma limpeza? Então talvez você vai usar uma arruda. Ah, eu quero um acolhimento, eu estou me sentindo um pouco carente, triste. Aí você vai usar uma rosa, ou você pode usar uma camomila ou uma calêndula. Quer movimento? Você vai usar um alecrim. Então, assim, usa a sua intuição. Usa a sua intuição para receber a mensagem das ervas que você vai trabalhar, tá? Priorize os materiais naturais, como barro, louça, para manter a energia pura dali do processo que você vai fazer a sua vaporização, tá? Colocou aqui? Eu normalmente uso no meu banquinho de vaporização. Esse é um banquinho de vaporização, tá vendo? Aí eu coloco aqui dentro, sento, né? E aqui você cobre. Você vai cobrir. Quando você cobrir, uma manta, por quê? Porque para você não deixe vazar o vapor. Mas se você não tem o banquinho aí, maravilha, você vai fazer como as nossas ancestrais faziam. Você vai ficar de cócoras, com uma manta cobrir você, ficar de cócoras aqui agachada, até onde o seu joelho aguentar. E ali é até bom, porque você de cócoras, você consegue movimentar o seu corpo, a sua ione, consegue movimentar aqui para que o vapor possa abranger todo o seu canal. Então, você consegue modular qual a posição que você vai ficar para que o vapor possa penetrar, adentrar em você, nas suas mucosas, de forma mais ampla, né? Que você possa sentir melhor. Então, se não tem um banquinho, melhor ainda. Faça sem banquinho. O banquinho, ele ajuda porque você não precisa, não vai doer, né? O joelho, o corpo. Então, você pode sentar, colocar uma almofada, cobrir bem, tampar, não deixar vazar nada. E ali você pode ficar de 15 a 20 minutos em processo meditativo, em consciência, em presença, né? E aí, recebendo os insights, recebendo o que a sua intuição está trazendo para você. E a partir deste momento, coloca uma música, tem muita música no Spotify, YouTube Music, que vai trazer para você. Você pode colocar a própria playlist de vaporização e receber essa energia, receber este poder, esse potencial que a gente tem aqui e que a gente pode usar para nós mesmos, né? Então, espero que esse vídeo tenha trazido muitas clarezas para vocês. Essa jornada de ginecologia natural, de vaporização, ela é um caminho que a gente está voltando, né, para casa, voltando para as nossas ancestrais. Então, aprender a ouvir o que o nosso corpo está gritando através dos sintomas do nosso corpo é o essencial. Então, assim, espero espero ter ajudado vocês. Então, se vocês curtiram, se esse conteúdo fez sentido, curta o vídeo, inscreva aí no canal para que ele possa trazer cada vez mais coisas para a gente trabalhar, para a gente aprender, para a gente evoluir junto, né? E assim, eu vou adorar saber
como você se sentiu com esse vídeo, como se você fez uma vaporização aí, qual foi a sua experiência, se você já fez alguma vez, qual foi a sua experiência, se tem algum receio, qualquer coisa. Deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar ler tudo com consciência e com presença, e foi um prazer poder trazer essa medicina para vocês. Espero ter ajudado, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Até mais.